Ah, nada como relaxar em um sofá bem fofinho depois de um dia exaustivo de trabalho. Ai, eu adoro. E falando em sofá, nesse tutorial aqui a gente vai modelar esse sofá 3D usando o ZBrush, começando pela construção dos objetos mais simples até ter todos os pedaços dele. Ainda falta muito pra gente relaxar no sofá no final do dia porque tem muito trabalho pela frente. Esse tutorial aqui tá só começando. Vamos lá! Então aqui, o que eu tenho? O ZBrush aberto e eu estou usando a versão 2021. Se eu não me engano, uma das opções que eu vou usar no final veio com o ZBrush 2020 ou 2021. Posso estar enganado sobre isso. Então talvez, se você não estiver com a mesma versão que eu, você talvez não consiga acompanhar até o final, mas boa parte você consegue. Outra coisa é que, mais uma vez, este tutorial aqui não vai abordar os assuntos mais básicos. Então antes que você pense, nossa professor, explica aí desde o zero o ZBrush. Não, porque eu já fiz um tutorial sobre isso. Então se você clicar do lado direito no card, você pode assistir o tutorial de como começar no ZBrush. Assiste lá, depois você vem para esse aqui. Se você não quiser, fala, não professor, você não manda em mim, cara. Não tem problema, então vamos nessa. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um cubo. Então para isso, ó, do lado direito, eu vou clicar aqui nesse Polymesh 3D, clica na tela, segura e arrasta e pressiona a tecla T. Quando você pressiona T de tatu, é a mesma coisa que você clicar nesse botão e a gente consegue já manipular esse objeto. Aqui do lado direito ainda, ó, eu tenho uma aba que se chama Initialize. Clicando nela, você pode clicar em Q-Cube. O que acontece é que se você ativar esse botão, você vai perceber que a gente tem um cubo. Só que esse cubo, ele tá com algumas linhas de divisão aqui, né? Tanto na vertical, quanto na horizontal, quanto na profundidade e assim por diante. Eu não quero isso. Então nós vamos colocar todos aqui no Initialize, esses XRes, YRes, ZRes, todos esses res, coloca tudo aqui em 1, e aí você clica de novo em Q-Cube. E agora sim, ele fez um cubo, só que sem essas linhas de divisão. Na parte superior, ativo o Gizmo, clicando em Move, e aí eu vou amassar aqui, ó, clicando neste cubo verde, para ele ficar bem amassadinho assim mesmo, ó. Esse aqui vai ser a parte que apoia o assento dessa cadeira. E a gente tem que fazer o encosto dela. Então, para fazer o encosto dela, vem para essa opção aqui de Draw, onde você consegue escolher um brush para você trabalhar. Clica lá. E aí você vai colocar essa opção aqui embaixo que se chama Z-Modeler. Clica em Z-Modeler. O que você vai fazer agora? Você vai vir aqui, ó, deixar num ângulo onde a gente consiga enxergar a parte da frente e a parte de trás. Na dúvida, olha essa cabeça aqui, ó. Essa cabeça aqui que veio no ZBrush, acho que 2020 ou 2021, sei lá. Ela mostra um pouco da direção que a gente tem o objeto. Então, como essa cabeça está olhando nessa direção, a gente sabe que aqui é a frente do objeto e aqui é o fundo do objeto. Então aqui eu vou clicar em qualquer uma dessas linhas. Pode ser essa linha, pode ser essa aqui, tanto faz, ó. Clica e arrasta. E aí eu vou arrastar jogando um pouco mais para o fundo aqui. Feito isso, eu vou clicar em cima desse polígono aqui, ó. Segura e arrasta. Com isso a gente acabou de fazer o encosto. Então a gente vai ter o assento e o encosto. Ainda falando desse encosto aqui, ó, eu vou virar de lado certinho e segurar a tecla Ctrl e Alt e fazer uma seleção bem aqui, ó, nessa pontinha de cima. E usando de novo o nosso gizmo, eu vou arrastar aqui, ó, pela seta azul, jogando um pouquinho para trás. Então é como se eu estivesse pegando ali o encosto, ó, e deixando ele um pouquinho mais fino. Quando eu faço isso, nessa questão de clicar e arrastar segurando Ctrl e Alt, eu faço uma máscara. Ué, mas o que é uma máscara, professor? Uma máscara nada mais é do que uma área de seleção, onde a gente consegue isolar aquele pedaço. Uma vez que eu faço uma máscara, eu não quero mais ela porque eu já fiz o que eu queria fazer. Então agora eu vou clicar numa área vazia, segurando a tecla Ctrl e solta. Com isso, pronto, já tirei aquela máscara que a gente tinha. Do jeito que tá aqui, eu acho que até tá bacana. Eu só vou desativar aqui por enquanto, ó, esse Line Fill Polyf, e eu vou vir do lado direito no painel de Geometry. A gente vai em Dynamic Subdiv. Em Dynamic Subdiv, você clica em Dynamic. Com isso, ele vai suavizar. O problema é que ele suavizou tanto que isso aqui está horrível. Então aqui, ó, eu tenho essa opção chamada Flat Subdiv. Eu vou colocar até um valor de 2 ou 3 mais ou menos, ó. Então ele vai suavizar um pouco mais. A ideia é ele ter a mesma estrutura que tinha antes, né, o encosto e o assento, só que ter um pouquinho mais de suavidade nessas bordas.
O que a gente vai fazer agora é fazer essa parte aqui onde a gente senta, porque isso aqui na verdade a gente vai imaginar que é feito, sei lá, de madeira ou qualquer coisa dura, o que não vai ser nem um pouco confortável de sentar a nossa bundinha em cima. Então olha só, eu vou vir aqui do lado direito no painel de Subtool, nessa aba, e a gente vai clicar em Insert. O Insert serve para inserir alguma coisa, a gente vai inserir um cubo. Esse cubo está gigantesco, então usando o gizmo, que você já sabe como é que faz, ó, eu vou clicar bem aqui neste quadrado amarelo e diminuir, até ele ficar um tamanho um pouco mais proporcional ali, ó, a essa área que a gente tem, e aí eu vou amassar aqui, ó, para ele ficar um pouco mais amassado no Y, subir e amassar um pouco no eixo Z, posicionar talvez um pouco mais para frente, ó. E talvez esticar um pouco mais também em X, ó, só para ele ocupar um pouco mais dessa área. Feito isso, se você ativar de novo Line Fill PolyF, você vai perceber que a estrutura de polígonos dele aqui é meio cagada, né? Ela é meio zoadinha. Então, para resolver isso, ó, aqui do lado direito, na aba de Geometry, a gente vai em Dynamesh. Eu sei que você confundiu. Falou, Dynamic Subdiv? Não, a gente vai aqui, ó, em Dynamesh. Em Dynamesh, eu tenho Resolution, que é a quantidade de quadradinhos novos que vai fazer este cubo todo. Se eu clicar do jeito que está aqui, ó, com esse Resolution 128, e eu clicar em Dynamesh, olha só, ele cria vários quadrados na superfície, só que eu quero mais quadrados. Então eu vou pressionar Ctrl Z, mudar o Resolution para um valor de uns 512 mais ou menos, e aí a gente clica em Dynamesh. Feito isso, olha só o que a gente vai fazer. Na parte superior, você vai clicar em Dynamic, e aí eu posso até clicar nesse botãozinho aqui, que vai fazer com que o painel Dynamic fique do lado esquerdo. Então, em vez de eu ter toda hora que vir aqui em Dynamic, clicar e blá blá blá, não, Dynamic agora está aparecendo do lado esquerdo. O que você vai fazer? Você vai desativar Unbrushed, vai desativar Floor Collision e vai desativar Gravity. Então, desativa os três. E você só vai ativar essa opção chamada Inflate. Essa opção nova que a gente está usando aqui, desse Dynamics, veio, se eu não me engano, no ZBrush 2021. Então, se você não estiver usando ele, você vai ter problemas. Por favor, baixe a mesma versão. O que isso aqui faz? Quando você clicar aqui, ó, em Run Simulation, ele vai pegar a única coisa que está ativada. Se eu tivesse mais coisas, ele usaria as outras coisas também. Mas no caso, ele só usa o Inflate. Então, ele vai inflar esse pedaço aqui quando você clicar em Run Simulation. Quando você clica aqui, ó, ele infla, se você clica de novo, ele para de inflar. Então olha só que legal. Ele cria como se fosse um tipo de um estofado mesmo, né? Que tem um pouquinho de espuma ali dentro, alguma coisa para ficar um pouquinho mais fofinho. Se você não gostar, você fala, nossa, o meu aqui Run Simulation foi demais, professor, inflou, tá quase explodindo. Não tem problema, o que você faz? Pressiona Ctrl Z para voltar ao que era, vai de novo em Run Simulation até ele inflar mais ou menos até isso aqui, ó. Acho que isso aqui já está ótimo. Do jeito que está aqui, eu vou aproveitar que a gente tem esse objeto e vou duplicá-lo. Mas antes, essa cor aqui eu não gosto muito, né? Eu sempre falo isso em todos os tutoriais, eu não vou deixar de falar agora. Essa cor meio marrom aqui, eu não gosto disso. Então clica aqui do lado, eu vou colocar uma que eu estou curtindo muito ultimamente, que é esse aqui, ó, Toy Plastic. Você pode colocar a cor que você quiser, essa cor não é definitiva, tá? É como se fosse o tipo de material do objeto, é só pra gente mudar, para ser uma coisa que agrada mais visualmente. Acho que esse cinza aqui eu adoro. Então olha só, do lado direito na aba de Subtool, você vai clicar aqui, ó, você tem os dois elementos que a gente pode escolher para trabalhar. O que fica mais claro é o que está ativo. Então esse aqui é esse estofado que a gente acabou de fazer. Deixa ele ativado e clique em Duplicate. Com isso, a gente vai ter dois da mesma coisa. Dois da mesma coisa, mas eu só estou enxergando uma coisa. Então, realmente, mas o que acontece é que como a gente duplicou, eles ficaram no mesmo lugar. Então, como eles estão no mesmo lugar, a gente tem a impressão de que só tem um deles. Mas na verdade tem dois, olha só. Um aqui e outro aqui. Com qualquer um deles selecionado, tanto faz esse aqui de cima ou esse aqui de baixo, a gente vai com o gizmo de novo e eu vou vir por essa aqui, ó, do ladinho, né, esse círculo, clicar e arrastar, já vou posicionar, ó, clicando aqui nessa seta, então posiciona aqui para cima, e eu posso diminuir também aqui, ó, um pouquinho no eixo Z, então amassa, puxa um pouco para baixo, você pode amassar até um pouco no eixo Y também, ó, para não ficar tão esticadão, como é que eu posso dizer, tão inflado, né, como ele estava. Então a gente já tem ali o nosso encosto um pouquinho mais fofinho também, ó. Então a gente tem a estrutura da parte de trás, temos aqui o assento e o encosto, agora sim, com a parte de almofadas. Aproveitando isso aqui, eu vou selecionar essa parte. Para selecionar essa parte de baixo, você tem duas opções. Uma delas é você clicar diretamente em cima dela aqui, ó. Clicou em cima, ela fica selecionada, tá? Para selecionar qualquer elemento, é só você vir nessa lista e selecionar. Mas tem uma outra maneira. Segurando a
tecla Alt e clicando em cima do elemento. Ó. Se eu clicar nessa aqui, ela fica mais clara. Se eu segurar Alt e clicar nessa, essa fica mais clara. Então é outra maneira de você selecionar, que é a mesma coisa que você vir diretamente aqui e clicar sobre o objeto. Mas isso aqui de segurar o Alt e clicar é um pouco mais rápido. Então beleza, selecionei esse aqui, ó, que é esse encosto, ou melhor, encosto não, desculpa, o acento, e eu vou de novo em Duplicate. Com o gizmo, igual a gente viu antes ali, ó, eu vou rotacionar ele aqui para ficar de pé, vou puxar do lado, a gente pode até amassar um pouquinho aqui, ó, no eixo Y, amassar aqui um pouco no eixo X e posicionar aqui do ladinho, ó. Até esticar um pouco mais. Então aqui seria como se fosse o braço do nosso sofá, né? Vou deixar ele mais ou menos aqui encostadinho do lado. Olha só que legal, nosso sofá está tomando vida. O que a gente pode fazer aqui é fazer a mesma coisa. Vir aqui, selecionar esse, duplicar igual a gente duplicou, jogar para o outro lado. Mas isso aqui seria muito chato. Ô, professor, então tem um jeito de fazer isso aqui mais rápido? Claro que tem. Olha só, deixa selecionado essa subtool, né, esse elemento que a gente tem. Vem aqui ó, em Geometry. Em Geometry você vai na aba chamada Modify Topology. Em Modify Topology você tem Mirror and Weld. É só clicar nele. Ó. Quando você clica nele, o que ele faz? Ele pega o que a gente tem na direita e espelha para a esquerda. Então a gente acabou de fazer os dois braços do sofá. Aproveitando, né, todo esse papo aí de sofá, de modelar, de movimentar, duplicar, tudo mais, eu queria dar uma pausa e indicar para você um outro tutorial que eu já fiz, que é como modelar um sorvete 3D no ZBrush. Um sorvete igual esse aí que você está vendo. Ó. É só você clicar do lado direito no card para assistir e ver como modelar esse sorvete, porque é um tutorial maravilhoso. Isso aqui foi um beijo, tá? Tão bom que é esse tutorial aí. Mas se você não quiser também, não tem problema, tá? A gente vai continuar sendo amigo. Vamos continuar aqui. Aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou criar um cubo na parte de baixo para fazer as perninhas. Então aqui é como se eu fosse criar uma estrutura mais ou menos assim, ó. Um cubinho, e nesse cubinho a gente vai ter as perninhas que vão ficar aqui na base. É claro que esse desenho ficou horrível e você, por favor, vai desconsiderar a minha capacidade artística de desenhar, e eu só queria fazer aquilo ali para você entender mais ou menos a estrutura. Vamos seguir em frente. Do lado direito, a gente vai de novo em Subtool. Isso aqui era para ser uma seta. Agora sim, Subtool, e eu vou clicar aqui ó, na opção de Insert. Quando eu coloco Insert, eu tenho várias opções. Eu vou colocar esse cubo. Quando eu coloco esse cubo, ele está gigantesco. E aí o que a gente vai fazer é, do lado direito, desce aqui ó, até a aba de Initialize. Nesse Initialize eu vou colocar todos os XRES para 1, igual a gente fez antes no começo. Lembra disso? Sim, é claro que eu lembro, professor. Legal, só que dessa vez a gente vai mudar esse YRES. Ao invés de 1, a gente vai mudar aqui, ó, ou melhor, desculpa, é o YRES não, o XRES eu vou colocar 2. Então eu coloquei 2 nesse primeiro, e esse aqui vai ser 1, e esse aqui vai ser 1. A gente clica em Q-Cube. Olha só, quando você se aproxima, ele tem isso. Ele é um cubo, e esse cubo tem uma divisão aqui bem no meio. O que a gente vai fazer? Com o gizmo, igual a gente já viu antes, eu vou amassar um pouco aqui no Y, ó, vou subir, e olhando de baixo, ó, a gente vai esticar um pouco no eixo Z e um pouco no eixo X para preencher um pouco mais da base. Imaginando que isso aqui é a parte que vai sustentar o sofá inteiro, ela tem que ser um pouquinho larga, né? Se ela for muito pequena, talvez não fique legal, ó. Então, mais ou menos aqui nessa base. Aqui, agora, é a parte onde a gente vai fazer o quê? Pequenas modificações para poder fazer essas perninhas do sofá. Então, olha só que louco. Aqui do lado direito, ou melhor, desculpa, do lado esquerdo, a gente tem o brush que a gente está usando, que é o Z-Modeler. Só que aqui, se eu fizer qualquer coisa do lado direito, eu queria que ele fizesse também do lado esquerdo a mesma cópia. Então, para isso, é só você pressionar a tecla X. Pressionou X, se você clicar em cima dessa linha aqui, ó, e arrastar, ele já cria uma linha lá do lado oposto. Então vou fazer isso, ó, criar uma linha mais ou menos aqui. E mesma coisa agora aqui, ó, clicando nessa linha e posicionando um pouco mais aqui para cima, e outra linha aqui embaixo. A ideia é criar como se fossem quadradinhos, que vão ficar obviamente do lado esquerdo e do lado direito. Muito bem, feito isso, você pode se aproximar de qualquer um desses quadradinhos, pode ser esse, ou os que estão ali do lado, tanto faz. Eu vou vir nesse aqui, ó. E aí eu vou deixar o meu cursor do mouse em cima deste polígono e pressionar a tecla espaço. Dessa vez, ao invés de Key Mesh aqui, ó, eu vou mudar para a opção de Inset. Com isso, clique em cima desse cubo
e o cubo não, desculpa, desse polígono, né? E arrasta para ele ficar um pouquinho menor, tipo isso. Agora de novo, segura o espaço em cima do polígono e muda para Key Mesh. E aí clica em cima desse polígono e arrasta para ele puxar. Quando você faz isso, olha só que legal. Como a gente fez isso, né? A gente estava usando aqui a simetria para fazer desse lado, ele acabou fazendo desse. O problema é que ele não fez aqui embaixo. Então o que eu vou fazer? Ó, eu vou pressionar Ctrl Z 2 vezes para voltar ao que era. E vamos fazer com que quando eu fizer aqui, ele vai espelhar para esse lado, mas também vai espelhar aqui embaixo. Vamos nessa. Na parte superior, você vai clicar aqui ó, em Transform. Em Transform, tem aqui essa opção chamada Activate Symmetry. Em Activate Symmetry, você vai clicar em Z. E agora sim, ó, vamos de novo. Vou deixar aqui o cursor em cima desse polígono, segura o espaço, coloca Inset, cria um polígono um pouco menor, segura o espaço de novo, Key Mesh e puxa para criar um pezinho. Agora sim, ó. Então isso aqui, quando a gente for em Transform, quer dizer o quê? Simetria é para você fazer o seguinte, se você faz de um lado, ele faz do outro. Por padrão, esse Activate Symmetry está com a opção de X, ou seja, o que eu faço do lado direito, ele faz do lado esquerdo, certo? Aqui é o eixo X, o que eu tenho na esquerda e na direita. Só que quando a gente ativa a simetria em Z, ele também faz o que eu tenho para frente, ele faz para trás. Porque é esse sentido aqui, né, ó, onde você tem para frente e para trás, é o sentido da profundidade do elemento, que na verdade é o eixo Z. Então o que a gente está dizendo é, quando eu fizer qualquer coisa na direita, você faz na esquerda e também faz lá atrás ou faz lá na frente, tanto faz. Por último aqui, ó, eu vou me aproximar um pouquinho mais desse pezinho, deixo o cursor em cima do polígono, pressiona espaço, coloca Scale. E além de Scale, aqui embaixo ó, você vai colocar ele para essa opção de Polygon Center. E aí quando você clica em cima do polígono ó, e arrasta, ele pode diminuir ou aumentar. Eu vou diminuir um pouquinho só para ele ficar um pouquinho mais de charme, né? Um pouco de design. Ó. Olha só, então a gente acabou de fazer, tô falando tudo errado, volta. A gente acabou de fazer toda a base do nosso sofá, que já está praticamente finalizado. Eu só vou fazer aquele pequeno charminho para ficar um pouco mais sutil, vindo aqui do lado direito, ó, na aba de Geometry. Em Geometry a gente vai em Dynamic Subdive, clique em Dynamic, ele vai suavizar tanto que fica horrível, então eu vou colocar um pouco de Flat Subdive, ó, tipo um valor de 2 ou 3, então ele vai suavizar de leve, ó, mas não vai suavizar tanto a ponto de perder essa estrutura mais básica aqui, ó. Por último, mas não menos importante, eu vou fazer aqui o mesmo esquema que eu já fiz num outro tutorial antes. Ô, professor, você está explicando coisas repetidas agora? Isso? Tá faltando ideias? Não, não é isso. É porque eu fiz um outro tutorial de como modelar uma almofada. O que eu quero fazer agora é mostrar como a gente pode fazer essas almofadas interagirem com esse sofá que a gente tem. Então, olha só que louco. Eu vou criar aqui primeiro uma estrutura que vai ser a nossa almofada. Então, do lado direito, vai em Subtool, clica em Insert, igual a gente fez antes, e eu vou clicar em Cube 3D, que é o nosso cubinho. Do lado direito aqui, ou melhor, do lado direito não, desculpa, com o nosso gizmo, ó, eu vou diminuir, igual a gente fez antes, vou diminuir bastante, até um tamanho razoável para ser uma almofada. Deixa eu só posicionar um pouco mais em cima aqui do nosso sofá, ó, e eu vou amassar um pouco no eixo Z para ele ficar mais ou menos assim, ó, bem amassado mesmo. Talvez esteja meio grande ainda, vou diminuir um pouquinho mais. E deixar bem amassadinho no eixo Z. Ó. Então é como se fosse um tipo de, sei lá, um bloco, né? Um bloco de madeira, por exemplo. Feito isso, com ele selecionado, do lado direito você vai em Geometry e a gente vai em Dynamesh, igual a gente viu antes. Só que dessa vez no Dynamesh eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez antes. Eu vou mudar o Resolution para uns 512 e aí você clica em Dynamesh. Ó. Ele vai criar essa estrutura aí pra gente, que é a mesma estrutura, né? O mesmo cubo que a gente tinha antes, só que formado por polígonos diferentes, que geralmente os polígonos seguem praticamente os mesmos tamanhos. Aqui ainda, ó, nas opções de Dynamic, eu vou deixar do jeito que tá. Eu vou deixar só Inflate e a gente clica em Run Simulation até isso aqui inflar e virar uma almofada. Então clique em Run Simulation, chegou, beleza, ó, até aqui acho que tá bom. Só que do jeito que tá, eu acho que tá um pouco estufada demais, então com o gizmo ó, eu vou diminuir um pouquinho para ela não ficar tão estufada assim. Ó. Então essa almofada aí que a gente já fez, talvez ela tenha ficado até demais, eu vou diminuir um pouco aqui, ó,
Acho que só até aqui tá bom. Ela tinha ficou com as pontas muito esticadas. Ó, então fizemos a nossa primeira almofadinha maravilhosa. O que eu vou fazer? Ó, com o gizmo, eu vou posicionar aqui em cima, perto do sofá, e eu já vou dar um giro nela. Ó, mais ou menos isso. Ó. Pode deixar aqui em cima do sofá assim meio suspenso, meio que voando. Ué, mas não faz sentido nenhum. Você tá fazendo uma almofada voando, você é louco? Não, calma. Depois a gente vai resolver isso aqui. Por enquanto, só deixa ela aqui posicionada. Uma vez que a gente colocou essa almofada aqui, o que eu vou fazer? Eu vou ativar algumas opções para que quando eu manipular essa almofada, ela tenha contato com o nosso sofá. Eu sei que você vai dizer, nossa, professor, que maluquice. Eu sei, calma. É você imaginar, por exemplo, que você pega uma almofada e joga em cima de algum elemento. Você percebe que a almofada vai receber esse contato por conta desse objeto. Então aqui, ó, do lado esquerdo, nas opções de Dynamic, você vai ativar gravidade para que o objeto entenda que ele pode cair. Eu vou desativar o inflate, que eu não quero que ele continue inchando. Eu vou ativar essa opção de Collision Volume para ele ter contato com outros elementos que estejam próximos. E aí eu vou ativar a opção de On Brushed, que vai fazer com que, quando eu manipular esse objeto, ele tenha contato. Para isso, a gente vai mudar para o gizmo, só que esse gizmo normal que a gente tem aqui do lado não funciona. Então muda para o gizmo, clica aqui, ó, e ao invés do gizmo que a gente tem chamado Transpose, que é o basicão que a gente tem ali embaixo, ó, você vai colocar esse, Transpose Cloth. E aí você vem aqui, ó, com o gizmo e arrasta por essa seta verde. Quando você chega perto do sofá, olha só que louco, ele amassa essa almofada. Se você jogar para trás também, ó, ele vai acabar amassando cada vez mais. Isso funciona não só para movimentação, né, de você fazer isso, ó, movimentar, também funciona para rotação. Se você gira ele, ó, ele acaba distorcendo o objeto. Então, muito cuidado, mas é só isso. É só jogar um pouco para o lado aqui, vou jogar um pouquinho para a nossa esquerda e para trás. E se quiser, você pode até girar de leve. Quando você faz isso, existe como se fosse uma margem de segurança, um espaço aqui, uma força invisível que não deixa esses elementos se encostarem. Então o que você faz? Uma vez que você manipulou do jeito que você queria, já amassou certinho, volta lá aqui nas opções do gizmo, muda esse gizmo que está com esse Transpose Cloth, sei lá o que, para Transpose e só ajusta na tela mesmo aqui, ó, até ele chegar onde você quer que ele chegue, ó. Então com isso a gente já tem essa interação ali, ó, da almofada. Aqui tem que ajustar um pouco mais, tem que dar um girinho ainda, porque ficou levemente estranho. Mas basicamente seria isso. Quando você muda as opções de Dynamic, você ativa isso e você usa aquele gizmo, né, que é o Transpose Cloth, ele consegue criar interação entre esses objetos próximos. E aí você tem essa sensação aí de uma coisa meio que se amassa quando entra em contato com outra coisa. Se você quiser, você pode continuar esse processo aí, por exemplo, duplicando essa almofada e fazendo outras almofadas aqui, todas elas meio que caindo, né, batendo uma na outra ali e tendo um pouco dessa sensação de pano, né? Um pano que encostou no outro e acabou ali tendo esse contato. Eu não vou fazer isso porque tudo que eu fiz aqui, na verdade, se a gente fosse fazer isso, né, a gente só estaria refazendo aquilo que a gente já fez. Então, a minha última indicação neste tutorial maravilhoso é você clicar do lado direito no card e assistir o tutorial de como modelar uma câmera no ZBrush. É exatamente essa câmera que você está vendo aí, que tem outros conceitos diferentes. A gente não usa simulação, a gente vai mais na parte do gizmo e usa um pouquinho também do Z-Modeler. E é muito legal para você entender outras técnicas diferentes para conseguir chegar nesta modelagem, mas é claro, só se você quiser. Me responde sinceramente, você quer aprender mais sobre o ZBrush? Então você precisa clicar no link que tem na descrição do vídeo aí embaixo para conhecer o meu curso online de ZBrush. Começando com calma, nesse curso você vai aprender tudo que é fundamental no ZBrush, começando pelos assuntos mais básicos e avançando para outros indispensáveis como subdivisões, brush, simetria, seleções, máscaras e polygroups. Você ainda vai aprender diferentes formas para criar objetos com recursos como Z-Modeler, Projection Primitives e Dynamesh. Cada um deles tem opções diferenciadas e você vai conhecer cada uma delas enquanto vamos fazer diferentes projetos e no final ainda vamos fazer esse personagem do começo até o fim. E ainda tem outros assuntos como materiais, colorir objeto, criação de mapas UVs que não podem ficar de fora desse curso. Se você está começando no ZBrush, não sabe nada sobre ele e até se você até conhece um pouco do ZBrush, mas quer evoluir ainda mais, esse curso tem tudo o que você precisa.
coisa. Essa é a sua chance, porque o link desse curso tá na descrição do vídeo, aí embaixo. Não seja intolerante. Se você não assistiu os outros tutoriais do ZBrush aqui do canal, ainda dá tempo de você clicar aqui do lado em um desses dois. Este vídeo idôneo chegou no final. Eu te vejo no próximo vídeo, hein? Valeu!